Olá, alunos do 1º ao 5º ano. Como vai a quarentena? Eu sou Renata. Vou me apresentar para vocês lendo uma carta que eu escrevi no dia 6 de março, que foi para as escolas e que, de repente, alguns de vocês já ouviram. Olá, sou a Renata. Alguém de vocês já me conhece? Estou muito feliz por fazer parte do projeto Além das Letras. Ano passado, visitei algumas escolas, mas não consegui ir em todas. Também enviei um áudio e algumas fotos para contar um pouquinho quem eu sou, o que pensei para as aulas e sobre algumas das vivências de 2018 e 2019. Gosto muito de ler e de escrever, mas não gosto muito de vídeos. Por isso, escolhi dizer assim, por uma carta, um pouquinho de mim e do projeto. Sou de verdade, sou professora e aluna, moro em Colatina e trabalho na Secretaria de Educação. Vocês já perceberam que o Além das Letras vai ganhando vida com as perguntas de vocês? Esse movimento das perguntas nos ajuda a produzir conhecimento juntos. Seu professor ou professora tem estudado comigo o material com as propostas e orientações. Nós nos reunimos nas formações ou conversamos muito pelo telefone e cada um vai compartilhando seus saberes e fazeres. Assim, vamos planejando as aulas de cada semana para acontecer em sua escola, em sua turma. Já estudamos várias temáticas desde que o projeto começou. Chegou a hora de falarmos um pouco mais sobre os espaços e materiais escolares. Como disse, além de professora, sou aluna e sei que preciso me organizar para estudar. E vocês, crianças e adolescentes? Como fazem? Como são na escola? Seu professor ou professora tem uma atividade para realizar com a turma. Já planejamos essa produção. Vamos às perguntas? Aguardo o texto da turma e prometo que vou lê-lo. Abraços, Renata, 6 de março de 2020. E nessa data, eu ainda não sabia que viveria o desafio de aprender a produzir vídeos. Então, como esse é o primeiro do nosso contato, eu fiz um roteiro. Vou contar esse segredo para vocês. E de vez em quando eu vou dar uma olhadinha nesse roteiro. Então, nesse material, que já voltou para mim, a partir dessa carta que eu li me apresentando, eu já tenho a resposta de uma turma de 5º ano de uma escola. E eu vou ler também a resposta dessa turma. Olá, Renata. Lemos sua carta. Somos alunos do 5º ano da escola Tá. Nossos materiais são muito importantes, porque através deles podemos estudar e aprender, ler e escrever e criar várias atividades. Aprendemos na aula de hoje a importância de cuidar dos materiais, pois é muito importante para o nosso futuro e precisamos cuidar muito bem deles, porque são essenciais para o nosso dia a dia e para a nossa aprendizagem. Os alunos devem organizar o seu material de acordo com os horários das aulas e suas matérias. Cada um deve cuidar para não perder, não rasgar e não gastar sem motivo, porque ganhamos com muito amor e carinho de nossa família, que trabalha muito para sustentar as nossas coisas. Além dos materiais, devemos cuidar também da nossa escola. Além de nós, outros alunos também irão estudar nessa escola. Por isso, precisamos mantê-la limpa. Os livros conservados, não usar chiclete, não riscar mesas e cadeiras. Essas e outras atitudes ajudam a escola a ficar ainda melhor. Nesse texto, falamos um pouco sobre nossa escola e nossos materiais e a importância do cuidado com eles. Gostamos muito de criar um texto coletivo com nossa turma, com ela e com a Renata, para você conhecer um pouco de nós. Gostamos também da carta que você escreveu. Abraços, até breve. Fazendo essa escolha, então, por me apresentar assim, lendo uma carta escrita lá em março, quando ainda não vivíamos esse período de quarentena, me apresentando um pouco e dizendo, enquanto professora e enquanto aluna, que eu acredito na interação e que eu venho, então, da minha casa falar para vocês
como nós, professores do projeto Além das Letras, pensamos para ficar um pouquinho mais pertinho nesse período tão difícil de afastamento social. Nos veremos virtualmente, claro, pois precisamos agora cuidar uns dos outros, não é verdade? Então, eu vou contar para vocês que o projeto Além das Letras tem 2 propostas para esse período, bem legais. Vamos conhecer? A proposta número 1 será uma atividade escrita, enviada uma vez por semana, com muitas perguntas, como eram as aulas presenciais, e um assunto bem real, um assunto vivido por nós, um assunto que gerou interesse na turma. E o primeiro assunto que nós, professores, escolhemos para na outra semana enviarmos uma atividade escrita para vocês é a dengue, com a pergunta inicial central. A dengue foi esquecida? Nós estamos preparando com muito carinho essa atividade. Logo, logo ela vai chegar para vocês. A segunda proposta, a proposta número 2, é o nosso Clube da Leitura. Mas o que é um Clube da Leitura? Alguém de vocês já ouviu falar? Então, nós pesquisamos um pouco, adaptamos a ideia e eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, nesse primeiro vídeo que vai chegar na casa de vocês. Um Clube da Leitura começa quando um encontro em que todos combinam de ler e conversar sobre o mesmo livro. Pode ser um livro do mesmo autor, pode ser um livro do mesmo gênero textual, pode ser um livro que fala da mesma temática, do mesmo assunto, enfim. Mas nesse período de isolamento social, o nosso Clube da Leitura será assim. Cada professor do Além das Letras vai escolher e ensaiar a leitura de livros. Os livros que eles têm em casa. Eu tenho alguns aqui, tenho muitos, né? Porque eu sou uma das guardiãs dos livros das escolas do nosso município. Também tenho muitos livros pessoais e com eles nós vamos realizar o nosso Clube da Leitura. Cada professor com o seu material na sua casa, com livros também em PDF, livros escaneados, que nós vamos compartilhar entre nós. Essas leituras vão chegar para vocês. Então, toda quinta-feira, atenção, hein? Nós teremos meia hora de Clube da Leitura. Você é nosso convidado especial. E hoje, para começar, eu escolhi e pensei numa leitura. Fiquei em dúvida, mas decidi por essa daqui. A Menina que Engoliu o Mundo, autor Fê. Com essa leitura, eu pretendo começar o nosso encontro do Clube da Leitura, levando um pedacinho desse mundo até vocês. Eu acredito no encantamento, no poder da leitura e quanto ela pode significar para cada um de nós, inclusive nesse momento tão desafiador. A Menina que Engoliu o Mundo, de Fê. Amanda era uma menina muito curiosa, queria ver o mundo que tão pouco conhecia. E como era muito decidida, pensou e planejou que faria isso de uma maneira bem rápida e inusitada. Qual será a maneira que a Amanda descobriu, hein? Amanda tinha apenas 9 anos. Era pequena e no tamanho, mas grande em sua curiosidade por conhecer o mundo. Descobrir sua fauna, sua flora, os mais diversos lugares. Cavernas, desertos, selvas, oceanos, vales e montanhas. E também os diferentes povos que o habitavam e que ela tão pouco conhecia. Amanda dava asas à sua imaginação. Ela assistia documentários, lia livros e enciclopédias, pesquisava na internet, mas percebeu, cheia de dúvidas, que para conhecer o mundo completamente seria preciso comê-lo, ou melhor, engoli-lo. Queria saber se era doce e delicioso como a torta de morango preparada por sua mãe, ou se era amargo como o jiló de que ela tanto detestava. Sua mãe sempre a aconselhava: menina, não engula a comida que faz mal, coma devagar e mastigue bem.
Amanda foi dormir naquela noite, decidida a engolir o mundo de uma só vez, logo que ela despertasse. Acordou bem cedo, enquanto os pais, o irmão menor e sua gata Chiquinha ainda dormiam. Tomou um delicioso banho, passou seu melhor perfume, estreou um vestido de estampa floral, escovou os dentes, deixando-os brilhantes para recepcionar o tão esperado e ilustre desconhecido. Quem é mesmo, gente, esse desconhecido que a Amanda está querendo se encontrar? Lembram? Começou a escolher onde iria recebê-lo. Ok? Mundo! Pensou na casinha da Chiquinha, mas logo desistiu, pois o mundo ficaria muito apertado. Depois pensou no quarto do seu irmão menor, mas logo ao entrar, viu a bagunça de roupas, brinquedos espalhados por todo lado e desistiu. O mundo ficaria desorientado com tanta desordem. Finalmente, com todo cuidado, abriu a porta do quarto de seus pais e logo desistiu da ideia, pois ficou imaginando eles reclamando ao serem interrompidos em pleno sono dominical apenas para recepcionar o mundo. Então, abriu a janela e deixou a linda luz do sol entrar e abraçou seus raios aconchegantes que imediatamente aqueceram suas bochechas rosadas. Oba, já sei! Amanda decidiu que começaria a engolir o mundo pelo oceano azul à sua frente. Nhaque! Numa bocada, lá se foi o oceano. Primeiro, ela sentiu o sabor salgado. Depois, o doce das águas dos rios, aliviando o sal intenso do mar, que lhe irritava a garganta. Em seguida, vieram as cachoeiras, que deixaram nela um frescor nunca antes sentido. Logo depois dessa deliciosa e refrescante sensação, Amanda sentiu o gosto horrível dos rios poluídos, dos mares contaminados. Seus olhos arderam, sua boca ficou amarga e azeda, e sua barriga parecia que ia explodir. Apesar disso, ela persistiu. Engoliu as montanhas e os vales, com todas as suas matas, flores, perfumes e cores. As planícies, com suas terras contínuas, acompanhadas de uma suave brisa. Amanda sentiu a imensidão dos vales dentro dela e a liberdade de estar solta em campos infinitos. Logo chegaram as cidades, com a correria frenética das pessoas, dos carros, a poluição, o barulho intenso. A menina, então, sentiu a alegria das pessoas que reencontravam amigos, entes queridos, mas também a tristeza intensa daquelas que viviam solitárias, aprisionadas em apartamentos minúsculos. Vieram os países, culturas diferentes, povos que se amavam e celebravam a sua amizade, e outros que se detestavam, que se enfrentavam em contínuas guerras, mostrando o lado sombrio da humanidade. A dor sentida foi tão forte e intensa que Amanda vomitou tanques de guerra, ogivas nucleares e todos os males que um conflito pode causar. Mas sua determinação era tão grande para conhecer o mundo que as lágrimas em pétalas se transformaram. Amanda o amava e o mundo amava Amanda. Ela sentia e digeria intensamente cada momento que lhe era oferecido. Nossa, como o mundo é grandão, cheio de surpresas, exclamou. De repente, o sol foi dormir e a noite chegou trazendo consigo a sábia coruja, com seus olhos bem grandes e atentos, os morcegos com seus voos serelepes e a onça com seus olhos brilhantes e misteriosos, e muitos vagalumes cintilantes que pareciam pequenas estrelas bailarinas. Encantada, Amanda olhou para o céu
e viu a lua cheia. Foi até ela e apertou com seus pequeninos dedos a gorda bochecha lunar. Como você é branquinha e fofinha, dona Lua, cochichou Amanda. A lua sorriu, fez uma reverência e se despediu, dando lugar ao irradiante sol, anunciando um novo dia. Amanda, então, viu elefantes, rinocerontes, gorilas, girafas, cangurus, ornitorrincos, macacos, além de muitos pássaros coloridos. Seus olhos cintilaram ao ver um lago com sapos barulhentos e peixes multicoloridos. E perto dali, cigarras cantadeiras e grilos estridentes. Muitos barulhos. Tudo era mágico e novo para Amanda. E assim, tão distraída com as cores, as formas e os cheiros, nem percebeu o que se aproximava. Vulcões em erupção. Sentiu seu corpo fervendo e de sua boca lavas quentes foram expelidas. Em seguida, cada pedacinho do seu corpo foi inundado por um tsunami e um jorro de água salgada lhe saiu da boca. Como a natureza é forte e incontrolável, admirou-se Amanda. Exausta, mas feliz, Amanda sentiu uma saudade enorme de sua família e da Chiquinha, sua gata. Foi então que viu uma imensa fila de formigas, muito organizadas, e lembrou-se da aula de ciências, em que o professor diz que elas conseguem carregar um objeto 100 vezes maior que o próprio peso. Oba! Vou pegar uma carona com essas formigas para ver aonde elas estão indo. E acomodou-se nas costas das formigas. Enquanto caminhavam, Amanda concluiu que o fascinante do mundo é que existem muitos mundos dentro de um só. Tanto para aqueles que gostam de torta de morango, quanto para os que gostam de jiló, pois há lugar para todos. Perdida em seus pensamentos, Amanda mal notou que as formigas iam em direção a uma torta, que para sua surpresa era de morango, que sua mãe havia assado na noite anterior. Enfim, depois de sua longa viagem em busca de conhecimento, Amanda estava em casa de novo, pronta para saborear a deliciosa torta de sua mãe. Enfim. Gostaram da história, pessoal? O mundo todo coube no pensamento e na casa da Amanda. Ela conseguiu viajar por tantos lugares, sentir cheiros, gostos, barulhos, ver tantas coisas. Isso tudo com a ajuda da sua imaginação, dentro da sua própria casa. É o nosso desafio, é o nosso convite com o Clube da Leitura, começando hoje, preparado com todo carinho e amor pelos professores do projeto Leitura Escrita, do projeto Além das Letras, um projeto da nossa Secretaria Municipal de Educação de Colatina. Eu vou ler ainda, rapidinho, sobre o autor, porque não podemos ler um livro sem entender um pouquinho como que ele nasceu. Olá, sou o Fê, ilustrador e escritor de livros infantis. Também trabalho no jornal Folha de São Paulo, no qual ilustro a coluna do José Simão no caderno Ilustrada. Sou formada em arquitetura e comunicação visual. Mais que uma vocação, escrever e ilustrar para os pequeninos é uma verdadeira e eterna paixão. A literatura infantil tem a fantasia como mola e motor de sua existência, pois é ela que a põe em movimento. Sem fantasia, não há literatura, não há criação. Foi fascinante criar a menina que engoliu o mundo, onde texto e imagem dialogam a todo momento, formando uma narrativa envolvente, como todo livro ilustrado pede. Imaginação e emoção em liberdade. Tenho certeza que todos vocês irão se apaixonar. Tenho muitas histórias divertidas, coloridas e alegres para os pequeninos. E para os maiorzinhos também. Vocês querem conhecer e viajar mais nas minhas histórias?
Caramba! Então é só visitar minha página oficial www.feilustrador.com. E com o Fê, termino esse momento do nosso Clube da Leitura dizendo que estou muito feliz, enquanto coordenadora do projeto Além das Letras, de poder ter a oportunidade de viver com vocês essa experiência. Entrego para os professores do projeto a ideia, as histórias, e eles vão continuar fazendo muitas leituras, porque os livros, as palavras, o mundo pode caber dentro da nossa casa, nesse momento em que todos estamos juntinhos virtualmente, em que todos estamos nos cuidando, nos protegendo. Até mais. E quem sabe, quando voltarmos para a escola, vamos continuar com essa ideia. E nosso Clube da Leitura pode ficar ainda mais divertido com a sua participação. Beijos, beijos no coração. Entrego a ideia e o livro para o seu professor ou sua professora do projeto. Só, ou não quiser ser apenas mais um na multidão, para entender o que os bichos pensam da vida. Nas curtas, médias e longas viagens, nos longos períodos horizontais, para sentir aquele medinho gostoso, ou quando quiserem fazer você de bobo, quando o mundo vira uma geladeira e você um pinguim, para ir à festa do rei, leia um livro, leia um livro. Quando você se sentir só, ou não quiser ser apenas mais um na multidão, para entender o que os bichos pensam da vida. Nas curtas, médias e longas viagens, nos longos períodos horizontais, para sentir aquele medinho gostoso, ou quando quiserem fazer você de bobo, quando o mundo vira uma geladeira e você um pinguim, para ir à festa do rei, leia um livro. Oi, crianças. Oi, família. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Eu sou a professora Maricelma, do projeto Leitura e Escrita Além das Letras. Nós ainda não enviamos nenhuma atividade para vocês, mas agora, a partir desta semana, iremos começar a enviar atividades e junto com as atividades, iremos enviar uma leitura para vocês, que é o Clube da Leitura, que nós criamos para estar enviando para vocês. Então, nós vamos juntos se divertir, ler bastante, tá? Para esse momento ficar bem prazeroso, para esse momento ficar bem alegre no aconchego da nossa casa. Creio que vocês estão lendo bastante, aproveitando o momento de estar em casa, fazendo as atividades e aprendendo mais e mais coisas, né? Então, hoje eu trouxe para vocês o livro Se Eu Fosse, do Marcelo Cipes. Se eu fosse o quê? Né? De repente, numa brincadeira, a gente pode ser várias coisas. Queremos ser avião, queremos ser um passarinho. E agora, nesse livro, nós iremos descobrir o que o autor desse livro, Marcelo Cipes, quis dizer com esse título. Vocês ficaram curiosos, né? Mas já já eu conto para vocês, tá? O que fala esse livro. Porque agora eu vou estar lendo a sinopse do livro para vocês,
para ficar ainda um pouquinho mais curioso. Quantas coisas diferentes uma pessoa pode ser, ao considerar novas identidades possíveis e impossíveis. Marcelo Cipes cria um mosaico de situações inusitadas, que vai divertir leitores de todas as idades e ao mesmo tempo que os levará a se questionar sobre quem eles realmente são. Às vezes você se questiona, quem sou eu? Já perguntou para alguém, por que eu sou assim? Por que você é assim? E agora nós vamos estar fazendo a leitura do livro. Se eu fosse, vamos lá? Se eu fosse. Se eu fosse uma tartaruga, faria uma reforma no meu casco. Se eu fosse uma árvore, ficaria com os braços esticados o tempo todo. Se eu fosse um relógio, às vezes eu pararia o tempo. Se eu fosse uma nuvem, ficaria viajando por aí. Se eu fosse uma mala, também viajaria por aí. Se eu fosse uma mosca, ficaria bisbilhotando a vida dos outros? Se eu fosse uma chave, abriria sempre a porta para você. Se eu fosse um garfo, casaria com uma faca. Se eu fosse à noite, acordaria de manhã. Se eu fosse um presente, te faria sempre uma surpresa. Se eu fosse o mar, iria viver na praia. Se eu fosse esparadrapo, ia grudar em você. Se eu fosse você, se você fosse eu seria você. E se eu fosse você, eu não seria eu. E aí, gostaram da história? O que achou? O que você queria ser? Ou você quer ser você mesmo? O mais importante é sermos nós mesmos, de verdade, né? Onde nós vamos viver, aprender cada dia coisas novas. E mais uma vez, vou ler para vocês a mensagem que o autor deixou. Depois de escrever este livro, fiz os desenhos à mão livre e então usei o computador para aplicar as cores. É um livro muito simples e fala de como as pessoas seriam se elas não fossem o que são. Para criá-los, usei bastante a imaginação, pensando em coisas que só podem acontecer de brincadeira, não na realidade. Por isso é um livro engraçado, pois apresenta situações absurdas, legais de imaginar. E agora, você também pode pensar em outras coisas, bichos ou pessoas que você poderia ser. Tenho certeza que você também vai achar um exercício bem divertido. Marcelo Cipes. E você, aproveitando esse momento, junto com a família, pode criar coisas bem divertidas, pode criar coisas bem legais para estar fazendo junto, tá? Aproveite bem esse momento. Muito obrigada. Beijo. Fique com Deus.